foi para Goiás, Piauí, Maranhão, Tocantins e agora vai ajudar também as vítimas da chuva lá em Petrópolis. Na linha conosco está o Celso Ataíde, que é o fundador da Central Única das Favelas. Celso, bom dia para você, obrigado por atender aqui a Band News FM. Eu que te agradeço, um bom dia para você e todos os ouvintes da rádio. Celso, você está a caminho, né, de Petrópolis, para dar uma olhada como é que está a situação. Eu que te agradeço, um bom dia para você e todos os ouvintes da rádio. Celso, você está a caminho, né, de Petrópolis, para dar uma olhada como é que está a situação por lá. Eu imagino que esse trabalho da CUFA, em cada lugar, apesar de ser a mesma situação, chuva, pessoas desabrigadas, pessoas que perdem tudo por causa da força da natureza, cada lugar tem ali a sua característica. Eu queria saber se você já tem informação sobre a situação por lá, as pessoas que entram em contato com a CUFA para pedir ajuda ou para buscar algum tipo de apoio. O que você já tem de notícia da situação dos moradores, principalmente dessa área de periferia, né, que foi mais atingida lá na cidade de Petrópolis? Na verdade, eu dei uma poder falar com você e eu estou a caminho realmente. Existe CUFA em Petrópolis, existe CUFA em Teresópolis. Então a minha ida lá agora, não só minha, nós estamos indo com várias pessoas das CUFAs, das cidades do Rio de Janeiro, apoiar as iniciativas que a CUFA já faz em Petrópolis. Nesse momento a gente tem a informação de que é terra arrasada. Parte das informações a TV mostrou, as TVs mostraram, mas existe, na verdade, uma outra realidade que é mais interna, que, enfim, a gente está a menos de 24 horas dessa situação e tem muitas coisas que ainda não foram, infelizmente, aliás, não foram mostradas, mas infelizmente aconteceram. A gente está indo nesse momento para tentar entender de que maneira a gente pode interagir com a CUFA local e ver o que as pessoas precisam. Da nossa campanha, a gente já começa, na verdade, a trazer as cestas básicas. A gente imagina que a partir da semana que vem a gente comece a entregar, porque não adianta também a gente levar cesta para as pessoas embaixo d'água. Então a gente vai precisar entender neste primeiro momento qual que é a maior necessidade, se é luva, bota, para poder as pessoas ajudarem na reconstrução, se as pessoas vão precisar nesse momento de água. A gente até está levando algumas coisas de alimentos, mas na verdade a gente quer entender qual que é a real situação. Nesse momento a gente fez um contato com o secretário de esporte, que é o Gutenberg, e ele já disponibilizou para a CUFA um espaço físico para que a gente transforme no nosso centro de distribuição e logística, onde a gente vai fazer essa leitura de qual que é a necessidade. Se tiverem desabrigados, por exemplo, em alguns espaços, a gente então vai criar cozinhas comunitárias para poder fazer a refeição para essas pessoas que estejam eventualmente desabrigadas. Se algumas pessoas não perderam tudo, mas perderam, na verdade, os seus alimentos, a gente consegue abastecer, seja com alimentos diretos, com cestas básicas, ou com cartão, vale-refeição, tipo de alimentação, que a gente consegue também através das nossas parcerias. Então, a ideia nesse momento é fazer um mapeamento e entender o que é possível que a gente faça e com quais organizações, ou mesmo a prefeitura, que tipo de apoio a gente pode dar na medida em que a gente consegue levar do Rio de Janeiro para lá as carretas com os nossos parceiros, que é a Luft, a partir da campanha que a gente tem com a Frente Nacional Antirracista, que é a FNA, a CUFA e a Band. Então a gente está preparados para entender e certamente estaremos preparados a partir de mais tarde para poder começar a ajudar. Certo. Celso, é a Sheila falando aqui. Bom dia para você. Obrigada por nos atender, por encostar em um tiquinho para trazer informação para a gente. A CUFA já existe há alguns anos, é claro, com o passar dos anos foi ganhando novos braços, né, de atuação, mas quando a gente vê essas cenas, e você usou o termo terra arrasada, né, terra arrasada, e é o que a gente vê mesmo nessas imagens muito, muito tristes e dramáticas, em experiências anteriores, porque sempre nos ocorre aqui o que aconteceu na região serrana em 2011, os deslizamentos de Angra. Essas experiências anteriores, nessas experiências a CUFA esteve envolvida também, e essas experiências trouxeram o que em termos de saber o que fazer? Você está falando do mapeamento necessário, né? Já dá para ter uma ideia de cara nesse mapeamento que alimento, roupas, botas, luvas seriam os itens fundamentais nessa primeira hora?
Na verdade, a CUFA não tem tanta experiência nesse sentido, e a gente acabou ganhando muita experiência por conta da pandemia, onde as pessoas precisavam ir para casa, a OMS dizia isso, inclusive, só que a gente também ficava numa situação muito difícil, que na medida que a CUFA tem muita capilaridade, a gente está em 5 mil favelas no país, aliás, infelizmente, o ideal é que não tivesse favela nenhuma no país, mas a gente, já que elas existem, a gente precisa levar alento para essas pessoas. Então a gente passou a ter, nesses últimos 2 anos, a gente passou a ter muitos trabalhos voltados para estas iniciativas, essas ações ajudando essas pessoas. Aí já acabou que passou a ter uma experiência fazendo, e a gente alcançou o país inteiro, nos 27 estados, seja de barco, seja de lancha, de helicóptero, seja com parceria com a Gol, de avião. A gente acabou entregando muita coisa, seja alimentos, seja transferência de renda, porque muitas das vezes você leva o feijão para aquela pessoa, ela não tem dinheiro para poder comprar o gás, para poder cozinhar o feijão que você entregou. Então você passa a criar novas demandas a partir da necessidade que você vai vendo em loco. Então a gente criou o programa Mães da Favela, considerando que aquelas pessoas eram as mais vulneráveis dentro desse espaço de vulnerabilidade, quando muitas delas eram mães solo, em que tinham os filhos fora da escola, e elas também não podendo trabalhar, porque 50% de quem vive nesses territórios são pessoas que trabalham de maneira autônoma, e portanto não tem patrão, são camelôs, trabalham vendendo ingressos de escola de samba, como garçom e etc, e como fechou tudo, muitas dessas mulheres não tinham, na verdade, como se defender. Então a gente tinha que fazer uma interface entre aqueles que desejavam doar, entre os empreendedores, empresas, etc., e essas pessoas que precisavam dessa ajuda, uma vez que elas estavam sem trabalho e elas consomem absolutamente tudo que produz, e obviamente por ter renda baixa elas não conseguem dinheiro guardado na poupança para poder, num momento como esse, elas poderem se defender. Isso fez com que a gente tivesse muita experiência, e hoje o que nós estamos fazendo é usar essa experiência e, sobretudo, a nossa capilaridade para poder ajudar essas pessoas. Mas o ideal é que a gente, na verdade, tem aí, como você disse, a questão da natureza, mas também tem um pouco do poder público também, que muitas das vezes eles não fazem o seu papel, infraestrutura nas cidades. A gente estava com a Band agora na Bahia, por exemplo, e você vê que, na verdade, existe a questão da natureza, sim, existe uma quantidade de chuvas que não estavam previstas, etc., mas quando você também vai ver a infraestrutura local, a estrutura das cidades, você vê que muitos dos recursos que esses territórios têm, eles também não usam pensando que essas chuvas elas não vão parar, elas vão continuar. Então, a gente precisa realmente ajudar nesse momento e não fazer uma tese de mestrado do porquê que isso aconteceu. Nesse momento, a gente tem que arregaçar as mangas, quem puder ajudar tem que ajudar, porque são pessoas que precisam de ajuda nesse momento, mas tão logo passe isso, é preciso que os prefeitos, que os governos, que os gestores públicos pensem que essas chuvas elas vão continuar a vida inteira. Então, precisam preparar as cidades para que recebam, na verdade, essas chuvas sem que seja sempre uma tragédia, porque quando a gente pensa que a gente há pouco tempo a gente estava em seis estados ajudando as pessoas, a gente também não pode, em cada chuva que acontecer, a gente está correndo para todo o país para poder ajudar as pessoas, tamanha a tragédia que elas estão se reproduzindo. Então, estão morrendo muita gente. Quer dizer, o que está acontecendo aqui nesse momento no Rio de Janeiro é realmente um estado de terra arrasada, literalmente. Que essa fala do Celso ecoe e a gente possa também usar o poder do microfone aqui da Band News FM para mostrar que esse é um problema que também faz parte da gente, né? A gente também está diretamente ligado a esse tipo de tragédia aí. Então, Celso, só para a gente terminar, já te agradecendo, você falou que ainda é necessário ter ali uma noção maior do que é o mais importante agora, né? Se é a luva, se é o equipamento para, enfim, tirar a lama, se é a comida, se enfim, remédio, material de higiene, mas de qualquer forma as pessoas já podem ir ajudando, né? A gente sabe, para quem está na nossa live agora, a gente tem um QR Code para os nossos ouvintes que nos acompanham no YouTube poderem apontar ali a câmera do celular e já fazer a doação, mas queria saber se existem outros caminhos também para que as pessoas possam contribuir com a CUFA e contribuir com a campanha Band CUFA e Frente Nacional Antirracista Abraçam os Estados.
Na verdade, a gente tem que ser muito responsável e não ficar pedindo aquilo que não vai precisar. Mas a gente sabe que, por exemplo, a alimentação, independentemente dessa tragédia, dessa chuva, essas pessoas que fazem parte da base da pirâmide já estavam com muita dificuldade, por conta seja da pandemia ou por conta da quantidade imensa de pessoas que continuam desempregadas, aguardando a retomada econômica do país. Então, assim, elas já estavam com dificuldade. Obviamente que, nesse momento, as pessoas perdem tudo. E aí não conseguem nem serem ajudadas pelos vizinhos, pelos seus pares. Então, a gente sabe que vai precisar, já, desses alimentos, dessas cestas básicas, que muitas das vezes as pessoas elas acabam, na verdade, quando você consegue uma cesta básica para as pessoas, aquele dinheiro que ela ia investir numa cesta básica, na sua refeição, ela consegue fazer uma outra coisa, comprar remédio, enfim, comprar algumas outras coisas da medida em que você consegue o alimento para elas. Então, nesse momento, a ideia é justamente fazer essa marcação, entender o que é necessário, porque muitas das vezes a gente chegou numa cidade de Minas Gerais, por exemplo, em que quando a gente chega à prefeitura, deu graças a Deus, e precisava de enxada, de pá, de tirar lixo da casa das pessoas, de tirar lama da casa das pessoas, e o que mais a gente precisava naquele primeiro momento era de botas, era de luva, para poder os voluntários ajudarem a retirar. 5 dias depois, a gente então chegou com as carretas com os alimentos. Então, o que as pessoas podem fazer nesse momento é a doação, seja do QR Code, porque a partir de daqui a 2 horas, a gente já vai ter um raio-x daquilo que é preciso nesse primeiro momento. Mas, certamente, no segundo momento, os alimentos, remédios, essas pessoas vão precisar. E, muitas das vezes, a transferência de renda, porque muita gente perdeu tudo e muita gente perdeu parcialmente. Então, a gente vai ter que ter a noção do que é efetivamente saudável para que a gente possa fazer. Porém, qualquer coisa que as pessoas puderem doar vai ser muito bem-vindo nesse momento, exatamente porque todo mundo precisa de muita coisa, inclusive independentemente das chuvas, mas muita gente estava precisando antes. Então, nada vai ser em vão. Se puder doar roupa, se puder doar alimentos, se puderem doar cestas básicas de direto, se puderem doar recursos, material de limpeza, água, a gente está recebendo. E tomara que a gente receba o suficiente para que as pessoas possam sobreviver nas próximas semanas, porque a gente sabe que quando as pessoas perdem tudo nesse momento, quando você leva uma cesta básica ou leva algum tipo de ajuda, isso acontece, ajuda a resolver naquela semana. Mas você vê que tem comércio, por exemplo, em que a pessoa que empregava 3, 4 pessoas perdeu tudo. Então, nesse momento, tanto esse comerciante como os seus colaboradores estão sem absolutamente nada e continuarão sem nada por algum tempo. Então, esse nosso apoio precisa ser por algum tempo ainda, e as pessoas podem começar do nosso QR Code e absolutamente tudo que possa. E que fiquem aqui, na verdade, ouvindo a Band, para que a gente possa informá-los a partir de hoje à tarde o que a gente vai, de forma mais objetiva, precisar. É isso, inclusive com alguns pontos que devemos ter também de arrecadação aqui em São Paulo. Celso, um bom trabalho para você e, na medida do possível, obrigado, viu, por atender a gente. A gente vai seguir em contato aí, trazendo essas informações aqui para o nosso ouvinte. Muitíssimo